Agora 2h24, com o anúncio da candidatura de Flávio Bolsonaro, o PT aposta agora em Fernando Haddad e Geraldo Alckmin como nomes fortes para disputar o governo de São Paulo. A Beatriz Manfredini vai trazer todos os detalhes agora ao vivo para a gente. Bia, a Bia está aqui comigo ou... ela está na rua, gente. Então vamos a Bia Manfredini com as informações. Pois é, o nome dos dois ganha força justamente para bater de frente contra o atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que se realmente tiver nesse cenário de candidatura de Flávio Bolsonaro ao Palácio do Planalto, deve tentar a reeleição mesmo aqui pelo estado de São Paulo. Como Tarcísio de Freitas tem boa aprovação e é bem avaliado no estado, o entendimento é que é necessário mesmo alguns nomes fortes para bater de frente com o Tarcísio e, quem sabe, então, conseguir o Palácio do Planalto. A avaliação, então, de líderes do Partido dos Trabalhadores é que Geraldo Alckmin, por já ter governado 4 vezes o estado de São Paulo e de ser também bem reconhecido e bem avaliado, e Fernando Haddad, por ser uma figura mais simbólica do Partido dos Trabalhadores, da esquerda no geral, e ter tido um bom resultado contra Tarcísio em 2022, são os principais nomes. Isso vem sendo reforçado, então, após essa pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República. Em 2022, para a gente refrescar a memória, Tarcísio venceu no segundo turno contra Fernando Haddad com cerca de 55% dos votos contra 44%. Esse resultado é considerado bom e é uma vitória considerada apertada para Tarcísio de Freitas. Então, a esquerda vê cenário para ampliação dessa margem e para, quem sabe, uma reversão desse cenário. Conversei com alguns líderes do PT aqui em São Paulo, da ALESP, Assembleia Legislativa do Estado. Antônio Donato, que é o líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, confirmou que esses dois são realmente os nomes mais fortes, mas diz que ainda tem muita coisa para rolar até março. No mesmo sentido, Paulo Fiorilo, também deputado estadual da sigla, que já foi líder diversas vezes na casa, fez a mesma avaliação. Diz que é muito incerto ainda o cenário para 2026, que o cenário nacional pode mudar muito, e aí se referindo à candidatura, pré-candidatura no caso, de Flávio Bolsonaro. O entendimento de Fiorilo é o seguinte, de que o cenário ainda pode mudar muito, principalmente com pressão do mercado financeiro, da própria direita e da centro-direita pelo nome de Tarcísio de Freitas. Por isso ele diz que é preciso cautela na hora de fazer essa avaliação e também aguardar, mas reforçou que os principais nomes e mais fortes são mesmo Fernando Haddad e Geraldo Alckmin. Lembrando que nenhum dos dois ainda manifestou vontade, desejo de concorrer ao Palácio dos Bandeirantes. Geraldo Alckmin tem intenção, diz isso nos bastidores, de permanecer como vice-presidente da República na chapa com o presidente Lula, tentando a reeleição no ano que vem, enquanto Fernando Haddad também não manifestou esse desejo de concorrer aqui ao Estado. Os dois, e principalmente Fernando Haddad, também figuram e pontuam bem em pesquisas de intenção de voto para o Senado aqui por São Paulo. Isso também está no jogo e está sendo calculado. Tudo isso, claro, vai precisar passar pelo aval do presidente Lula e ser conversado internamente no partido e na esquerda de maneira geral. Obrigada, Beatriz Manfredini, pelas informações. Agora a gente vai ouvir novamente os analistas, Acácio Miranda e Gesualdo Almeida, começando agora com o Gesualdo. A gente já comenta aqui durante os jornais, Gesualdo, que há um esvaziamento de nomes na esquerda. O próprio Fernando Haddad, o ministro, já disse que não queria mais concorrer, por exemplo, ao governo aqui de São Paulo. Mas como na política tudo muda, qual seria a possibilidade desses nomes se Geraldo Alckmin permanecer na vice-presidência para ano que vem para concorrer com Lula? De fato, existem poucos nomes viáveis, sobretudo se o atual governador do estado, Tarcísio, sair para a reeleição, uma reeleição muito provável, candidato muito difícil de ser batido. Ninguém da esquerda vai querer fazer esse enfrentamento sabendo de uma vitória, de uma derrota quase que certa. Essa, portanto, uma cadeira ao Senado. E essa cadeira ao Senado, Fernando Haddad sim pode galgar, pode transitar ali por bons votos e conseguir, quem sabe, até o segundo lugar. Haja vista que também nos parece que uma das cadeiras será destinada ao DEIT, que, ao que tudo indica, terá uma vitória razoavelmente fácil nesse pleito. Claro, na política tudo muda, o que é certo hoje é absolutamente incerto amanhã, mas o cenário, de momento, nos apresenta para isso. E é fato, né? A esquerda não tem nomes viáveis. E o Geraldo Alckmin, ele tende sim a ficar como vice, talvez seja aquilo que ele queira, porque é sabido que em 2030 o Lula não pode ser candidato.
e quem sabe ele pode ser o apaziguado, o nome indicado pelo Lula para sucedê-lo em 2030, caso o Lula venha a vencer em 2026. Agora, Acácio Miranda, Tarcísio, descolado do nome Bolsonaro, perde algum tipo de força aqui em São Paulo ou não? Não perde força suficiente para que ele perca as eleições, Márcia. Mas a política admite todos os tipos de trapalhadas, mas não admite traição, não admite ingratidão. E se o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, for candidato à reeleição em São Paulo, se dissociando totalmente do bolsonarismo e não apoiando Flávio Bolsonaro, ele carregará consigo essa pecha. Repito, pode não ser determinante para o resultado das eleições, mas ele levará consigo, durante toda a sua carreira política, essa pecha, e isso com certeza atrapalhará novas construções, novas alianças, novas pontes que sejam necessárias para ele em outros momentos da sua atuação política. E eu não acho, até olhando também para o perfil do governador Tarcísio, que ele vá fazer um movimento brusco nesse sentido. Ele sabe da importância do bolsonarismo na sua vida, por mais que ele tenha atuado também no governo Dilma e no governo Temer, e ele dá todos os indícios que tem muita gratidão por conta dessa aproximação com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então não acredito que ele vá dar um cavalo de pau, como se diz na política.